No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7. Vamos falar da oração, deste modelo de oração que Jesus fez. E fez questão de deixar escrito este modelo de oração. Qual a diferença de uma oração para uma reza? Ou qual a diferença da reza para uma oração? A reza, ela tem repetições. É algo repetitivo. Eu não quero dizer, amada igreja, que nós não devemos orar o Pai Nosso. É bom orar o Pai Nosso. Mas esta oração é um modelo de oração que o Senhor deixou para nós. A oração, ela tem um significado espiritual. A oração é muito mais do que falar com Deus. É a comunicação entre nós e Deus. A oração, eu falo, Deus fala. Deus fala, eu falo. Quando eu falo, Deus ouve. E quando Deus fala, eu ouço, ou nós ouvimos. A oração, amada igreja, ela tem um sentido espiritual. Eu fico imaginando, se você for falar com uma pessoa, você tem 10 minutos para falar com uma pessoa. E dentre esses 10 minutos, todo o tempo de 10 minutos, só você falou e a outra pessoa não. E é assim que nós falamos com Deus. É assim que a maioria dos cristãos ora. Só fala o tempo todo, mas não para ouvir Deus. É o que nós iremos aprender hoje, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos para o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O Senhor faz questão de falar de um grupo de pessoas, os gentios. Eram aqueles homens que quando eles oravam, ele queria mostrar para todo mundo que ele sabia orar. Era aquela oração que chamava a atenção das pessoas. E era aquela oração repetitiva. Olha o recado que o Senhor dá para nós. Quando orar, não useis de vã repetição. Imagine toda vez que você vai orar, você fala as mesmas coisas o tempo todo com Deus. É algo mecânico. É algo que sai da boca para fora. Não é algo que sai da alma para Deus. É da boca para fora. A oração tem um sentido, igreja. O sentido é espiritual. Você está falando com Deus, com o nosso Pai. Tudo aquilo que nós pedimos a Deus,
e estar de acordo à vontade de Deus, Deus ouve e responde. A questão é que a resposta de Deus tem o seu tempo determinado por Ele. Quando a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. No seu devido tempo, eu te exaltarei. Toda vez que um cristão ele faz uma oração, e a oração está de acordo à vontade de Deus, Deus ouve e Deus responde. Agora, pastor, quando Deus ouve uma oração, Ele envia a resposta? Sim. Mas por que demora essa resposta? Vocês se lembram? No livro de Daniel, ele começou a orar. A palavra diz que ele levou 21 dias orando ao Senhor. Mas desde o momento que ele aplicou o seu coração a orar ao Deus de Israel, o Senhor ouviu a oração e enviou a resposta automaticamente para Daniel. Mas por que, pastor? Levou 21 dias para a resposta de Deus chegar até Daniel. Quem sabe? Alguém aqui sabe por que a resposta de Deus levou 21 dias para chegar até Daniel? Quem lembra? Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Quem lembra mais de alguma coisa? Ah, sim. Você imagine orar um dia, ora 2 dias, 10º dia, 15º dia, 20º dia, mas Daniel estava perseverando em oração. Aí vem um anjo a avisar a Daniel que desde o momento que ele aplicou o coração para suplicar ao Deus de Israel, o Senhor Deus enviou a resposta. E este anjo disse o seguinte para Daniel: Daniel, eis que virá um anjo mais forte do que eu, e lutará contra o rei da Pérsia. Isso quer dizer, igreja, quando a resposta de Deus foi enviada para Daniel, na região celeste, havia um principado que impedia a resposta de Deus chegar até Daniel. É tanto que o anjo Miguel veio para combater, brigar com aquele anjo, para que aquele anjo, a combater e brigar com esse príncipe da Pérsia, ou este principado, deixasse que a resposta chegasse até Daniel. Por isso que a Bíblia diz assim: perseverai em oração. O livro de Marcos, capítulo 11, diz, e parece que é Marcos 11, 32, se não falha a memória: quando orar, creia que já recebeste. Quando orar, creia que já recebeste. Nunca termine uma oração sem agradecer
a Deus. Vocês não podem agradecer alguém se alguém não te dá algo para você. Naturalmente é assim. Eu dou um presente à irmã Jo. Automaticamente, muito obrigado, pastor. Não é verdade? A gratidão. Muito grato, muito obrigado. Então, quando eu oro, eu não vou finalizar a minha oração sem agradecer a Deus. Por quê, pastor? Porque eu tenho que crer naquilo que eu pedi, que eu já tive uma resposta. Eu apenas agora vou agradecer a Deus. Digamos, você está desempregado. Você está desempregado. E você está orando pelo emprego. E no final desta oração, agradeça a Deus por esse emprego. Porque a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você está doente, com enfermidade. E você está orando em cima daquela enfermidade. Terminou a oração, agradeça a Deus pela cura. Determine em nome de Jesus, creia que o Senhor já te deu essa resposta. Gratidão, igreja. Por isso que a oração, ela tem um significado espiritual. Quando orardes, não useis de vã repetição. Imagine todo dia você ora a mesma coisa. Imagine todo dia você encontra com uma pessoa e fala todo dia as mesmas coisas. O mesmo assunto todo dia. E você vai dizer, eu não aguento mais ouvir essa pessoa. Todos os dias é a mesma história. Ó, já vem fulano ali. Já sei o que ele vai falar. É todo dia a mesma história. Ninguém aguenta. Imagine todo dia você fala com Deus, o tempo todo as mesmas coisas. A oração é uma comunicação. Você tem uma comunicação com Deus, você está falando com Deus. Pare para ouvir o que Deus está falando com você. Mas o tempo todo igual um tagarela. Bererê, 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 o tempo todo. Terminou a oração, acabou. Aí Deus está lá, queria tanto falar contigo, filho. Você marcou até um horário, quem sabe de madrugada. Você reservou um tempo para falar comigo. Tu falou o tempo todo. Depois saiu, eu queria falar contigo, você não deixou. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque a oração é, eu falo e Deus fala. Mas pastor, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Há muitos cristãos, a gente vê muitos nas igrejas. Não, porque Deus está me falando, né? Tem até pregador que ele está pregando, ele para a mensagem, diz, para aí, calma, pode falar, papai do céu, fale. Sei lá, diz que está ouvindo a voz de Deus. Como é que Deus fala conosco? Deus deu um ser espiritual? Deus deu um Espírito Santo? O Senhor Jesus Cristo, Ele não está aqui no meio de nós? Através de quem? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele interage no nosso espírito. A única comunicação com Deus e a sua igreja é o Espírito do homem como o Espírito de Deus. São dois Espíritos. O Espírito Santo e o Espírito do homem, da pessoa. E quando o Espírito Santo, ele fala ao nosso espírito, o que acontece com o nosso espírito? Qual é a comunicação do nosso espírito com a nossa alma? Porque Deus não fala com a alma.
A alma é razão. E Deus não fala pela razão. A alma é razão, nós somos razões. Nós somos sentimentos de alegria, de tristeza. Está atribuída à nossa alma. Uma vez o nosso espírito, ouvindo a voz do Espírito Santo, interage na alma, amada igreja, com alegria, com paz. Aquele momento que você vai orar, não vai orar pelo teu espírito. Quando o crente ora pelo seu espírito, sabe o que vai acontecer? Vai faltar palavras. Você vai se cansar. Você não tem palavras. Ora, logo está cansado. Porque está orando pelo seu espírito. Quando nós estamos orando, amada igreja, em conexão com o Espírito Santo, uma coisa é o Espírito Santo interagir no espírito do homem, do que o espírito do homem está fazendo a obra do seu espírito. Por exemplo, o espírito do homem pode pregar. O espírito do homem pode impressionar, pode fazer o outro chorar, emocionar, pode cantar. O espírito do homem. Qual o resultado disso? Muitas das vezes confusões. Não tem um resultado positivo que glorifique a Deus. Uma coisa é o Espírito Santo interagindo no espírito do homem para pregar. É diferente. O Espírito Santo interagindo no espírito do homem para louvar, para evangelizar, para fazer a obra de Deus. É diferente, igreja. Há duas coisas distintas. O espírito do homem, eu vou fazer porque eu quero, porque eu sei, porque eu estudei, porque eu sou formado em bacharel em teologia, porque eu tenho N cursos, eu tenho a minha capacidade intelectual, é o meu espírito, é uma coisa. Mas o Espírito Santo interagir no espírito do homem é diferente. É isso que nós precisamos compreender na palavra. Ser sensível à voz do Espírito Santo. Vai haver uma comunicação do Espírito Santo com o seu espírito. É diferente. No versículo 8. Não vos... Parei. No 10, não é isso? Não, no 9. No 7 nós falamos, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos lhe pedir. Antes de nós orarmos, Deus já sabe o que a gente vai pedir. Antes de nós se dirigirmos ao Senhor, Ele já sabe o que a gente vai falar. Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe que muitas coisas que nós iríamos pedir a Deus é para o nosso bel prazer. Ele sabe todas as coisas. A oração tem um princípio, amada igreja. Quebrantamento, arrependimento. Você pode orar com a sua voz, como você pode orar no seu espírito. Pastor, o que é você orar no espírito? A oração no espírito, amada igreja, ninguém vai perceber que você está orando. Mas é uma comunhão entre o seu espírito com o Espírito Santo.
Que você pode estar dentro de um ônibus, você pode estar trabalhando, você pode estar andando, você pode estar fazendo suas caminhadas, você pode estar em sua casa, fazendo os afazeres de casa, mas o seu espírito está ligado com o Espírito Santo. Você está conectado com o Espírito Santo. Ninguém sabe. Você pode estar conversando com uma pessoa e a pessoa não sabe que você está orando em espírito. É a tua comunhão com o Espírito Santo. É o teu grau de comunhão com o Espírito Santo. Você tem afinidade com o Espírito Santo. Você aprendeu a falar com o Espírito Santo. Você não vive sem falar com o Espírito Santo. Não precisa sair por aí dentro de um ônibus. Ah, meu pai, que... Não precisa. Aprenda a orar em espírito. O Senhor, amada igreja, é tão simples. Ele trabalha de uma maneira que nós jamais imaginaremos como Ele trabalha. O Senhor se apresenta através de nós numa simplicidade tão grande, que tudo que nós precisamos é esta comunhão com o Espírito Santo. Eu fico imaginando você, irmãos, está na sua casa, mas tu aprendeu a falar com o Espírito Santo de uma certa forma, que você já entrou em um estágio de intimidade tão grande com o Espírito Santo, que o Espírito Santo está tão afinado com você, que você começa a sentir a presença de Deus, alegria na alma, alegria no espírito, tem vontade de estar com Deus, vontade de ler a Bíblia, vontade e prazer de estar na igreja, você quer estar sempre envolvido com a obra do Senhor, você já não consegue mais viver fora da obra de Deus, vocês não conseguem viver fora da comunicação com Deus. Por isso precisamos melhorar a nossa comunicação com o Espírito Santo. Está passando problemas, você tem o seu melhor amigo para conversar. Você tem o seu melhor amigo, sabe, que anda juntinho com você. Aquele amigo íntimo com você. É aquele amigo que você debruça a tua cabeça no ombro do Espírito Santo. Você chora na presença dele. Espírito Santo, o Senhor está vendo a luta que eu estou passando. Humanamente falando, Espírito Santo, eu não tenho condição. O Senhor sabe que eu estou enfrentando problemas que as minhas forças humanas, Espírito Santo, não têm condição. Eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, Espírito Santo. Espírito Santo, me oriente. Eu estou para tomar uma decisão. O Espírito Santo, meu amigo. Você sabe às vezes como é que eu faço que eu vou trabalhar? Aí eu estou dirigindo na BR. Dirigindo. Imagino que o Espírito Santo está sentado no banco do carona ali, e eu conversando com o Espírito Santo. Espírito Santo, e hoje? Eu estou aqui, Espírito Santo. Eu quero ser usado pelo Senhor hoje. Espírito Santo, eis-me aqui, Espírito Santo. Eu quero trabalhar para o Senhor. Espírito Santo, o Senhor não pode me negar. Eu vou te pedir uma coisa aqui, Espírito Santo, que o Senhor não pode me negar. O Senhor coloque no meu coração, Espírito Santo, um desejo pelas almas. Coloque no meu coração, Espírito Santo, fome pelas almas. Eu quero alma, Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei que tem pessoas agora que estão marcadas para servir a Cristo, mas que nesse momento, essas pessoas estão no reino das trevas, aprisionados. Mas eu sei que estão marcados para servir o Senhor. Espírito Santo, me leva até essa pessoa, para que eu possa resgatar essa pessoa dessa prisão espiritual. Essa pessoa que está nas garras do diabo. Espírito Santo, me leva lá nas trevas, aonde essas pessoas estão presas, que eu vou lá libertar essas pessoas no teu nome, Espírito Santo. Igreja, você não tem ideia o que acontece. Você acha que Deus vai negar? E Ele não pode negar. Quando você fala com Ele, Deus, Espírito Santo, me dê desejo pelas almas. Você acha que Ele não vai te dar? Se é o interesse dele?
Espírito Santo, me ensine como eu andar na tua presença. Converse com o Espírito Santo. Seja problema na família, problema na saúde, seja lá o que for, no trabalho. Você vai ver, igreja, que quando você melhora a sua comunicação com o Espírito Santo, o teu espírito, ele passa a ter uma fortaleza tão grande. O teu espírito é tão fortalecido que você não é capaz, por mais terrível que você receba uma notícia, você está ali inabalável. Essa experiência nós precisamos ter com Deus. Vai no versículo 8. No 9. Portanto, vós orareis assim. Olha o que o Senhor está falando. Portanto, filhos, orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o quê? Então vamos lá. A primeira expressão aqui, Pai nosso. Ei, Deus é Pai de todos? Deus é Pai de toda a humanidade? É. E todos são filhos de Deus? Existe os filhos de Deus e existe as criaturas de Deus. As criaturas de Deus só tem um nascimento. Passou por um processo de nascimento, que foi o processo biológico. A nossa mãe nos gerou, mas a nossa mãe não gerou a gente para Deus. Uma mãe não tem como gerar um filho para Deus. Isto é obra do Espírito Santo. E para uma pessoa se tornar filho de Deus, precisa que passe pelo processo do novo nascimento. João capítulo 3. Aquela história lá de Jesus com Nicodemos, que Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E só quem vai entrar no reino dos céus são os filhos de Deus, não as criaturas. Pai nosso, que estás nos céus, para Ele ser o meu Pai, eu passei por um processo do novo nascimento. O milagre dos milagres. No mínimo este milagre, nós temos que crer. O milagre do processo do novo nascimento. Só o Espírito Santo é quem pode gerar o homem para Deus. A religião não pode gerar filho para Deus. A igreja cristã, a igreja de crente, seja elas quais forem, não pode gerar filho para Deus. Igreja católica não pode gerar filho para Deus. Só quem pode gerar filho para Deus é o Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu. Eu tenho que ter essa convicção no meu espírito, que eu passei por um processo de um novo nascimento e eu sou filho de Deus. Então essa história aí fora, que todo mundo é filho de Deus, está errado. Existem as criaturas e os filhos de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu processo de santificação. O processo de santificação na vida de um cristão
só através deste processo que nós podemos ver Deus em nossa vida. Por quê, pastor? Porque a palavra diz: sem santidade não veremos a Deus. Não é ver Deus na forma como Ele é ver o poder de Deus sobre a nossa vida, igreja. Como que eu vou ver o poder e a manifestação de Deus na minha vida se eu não me santifico? Olha o que diz a Bíblia: sede santo como eu sou santo. A palavra santo significa separação. Por isso que diz a palavra do Senhor: tem que haver uma separação. Tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Cada um segue o seu pai. O filho segue o pai. O processo de santificação, igreja, é um dever nosso, é uma busca constante. Eu preciso a cada dia deixar muitos desejos pecaminosos, muitas coisas no meu coração. Igreja, cada um de nós sabemos o que está errado na nossa vida, o que tem de sujeira no nosso coração. Como que o meu coração tem sujeira e eu quero que Deus, o Espírito Santo, repouse no meu coração. Como? É convidar o Espírito Santo para estar sentado no chiqueiro. Não é isso, igreja. O Senhor não pode sentar no chiqueiro, sujeira. O nosso coração é o altar do Senhor. Então, olha o significado aqui do Pai Nosso. Olha a expressão do Pai Nosso. Olha esse modelo que o Senhor está nos ensinando. Pai nosso que estás no céu, seja o meu filho. Ei, quem é que pode exemplar um filho? Os pais ou o vizinho? Os pais quem tem que exemplar? Os vizinhos. Nós, como filho de Deus, quando nós erramos, nós somos punidos por isso. Deus não vai punir agora os filhos das trevas que estão aí, pecando, prostituindo, matando, roubando, fazendo. Se eles não se arrependerem, a punição deles é eterna. Deus não está castigando eles. Deus castiga os seus filhos. Exempla os seus filhos, não os ímpios. Os ímpios, ele condena. Enquanto eles estão aqui na terra fazendo tudo que é errado, é o livre-arbítrio que Deus colocou dentro deles. O ser humano faz aquilo que bem entender da sua vida. Não fique pensando, pastor, eu quero tomar um chubinho agora. Deus não proíbe não. Eu quero prostituir. Deus não proíbe não. Deus colocou o livre-arbítrio, direito de escolha. Faz da tua vida o que você quiser. Agora virá a conta um dia. Um dia virá a conta. Então, igreja, portanto vos orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu... Ei, há muitas pessoas acham que o reino dos céus começa nos céus. O reino dos céus começa dentro do nosso coração. A palavra diz: arrependei-vos, é chegado até vós
O reino dos céus. Reino. Rei. Para ter um rei, tem que ter o súdito. Não existe rei sem súdito. Para ter o súdito, tem que ter o rei. É uma monarquia. Reinado. O reino de Deus é um reino de paz. É um reino de vida. É um reino de saúde. A questão é que muitas vezes nós acabamos aceitando tudo aquilo que não está no reino de Deus e a gente passa a aceitar. A nossa compreensão precisa amadurecer muito no campo espiritual para compreendermos que nós temos o reino dos céus. Se eu tenho um reino dos céus, eu tenho um reino de vida dentro de mim. Eu tenho vida dentro de mim. E eu tomo posse disso. Eu tenho vida. Ei, doença, sai. Eu tenho vida. Eu tenho o espírito de vida. Eu tenho o espírito eterno dentro de mim. Eu tenho o reino de Deus dentro de mim. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é chegado no coração do homem, amada igreja, junto com o Espírito Santo dentro de nós. A questão é que muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo todos os dias. O Espírito Santo entristecido com a nossa vida, com péssimos testemunhos. O Espírito Santo entristecido com a nossa fraqueza. O Espírito Santo, amada igreja, que tem o maior desejo, muito mais do que nós, para que possamos estar de pé nas lutas, para que possamos avançar. O reino de Deus que chegou até nós, esse reino de salvação para nós. Precisamos avançar no reino dos céus. Não simplesmente, eu tenho o reino dos céus, estou salvo. Além da salvação, o Senhor quer que nós avancemos na salvação. Isso quer dizer, crescei no Espírito. A maior dificuldade que a igreja tem hoje é crescer no Espírito. A maior dificuldade que a igreja nos dias de hoje tem de compreender o que é crescer no Espírito. Crescer no Espírito é ter, almejar, ter desejo de galgar níveis de glórias mais alto com Deus. Quando eu consigo pensar assim, eu quero é crescer, eu quero ir a níveis mais alto de glória com meu Deus. Qual o resultado disso? Os nossos olhos espirituais se abrem na dimensão espiritual para entender e compreender tudo que é espiritual, tudo que está em torno de nós, tudo que está em torno da família, em torno dos homens. Crescemos. Qual o resultado do cristão não crescer espiritualmente? Ele vai se tornar sempre como uma criancinha dentro da igreja o tempo todo. É o crente com 50 anos de igreja, mas não cresceu. Ele sempre foi uma criancinha. Pare e pense. Uma criança, quando nasce, ela é 100% dependente dos pais. Depende dos pais para tudo, né, Jô? A irmã Jô tem o bebê, a criancinha dela aí, que ainda é 100% dependente dela. Mas daqui uns dias, essa criança vai ter coisas que não dependem mais da mãe. Ela já sabe ir lá tomar uma água. Ela já vai saber. Olha a Yasmin, 4 anos. Já sabe amarrar o cadastro.
já sabe botar o tênis, já sabe botar a roupa dela, já sabe pentear o cabelo. Olha para aí. Então ela tem coisas que ela não está mais ocupando a mãe. Por quê, pastor? Porque ela aprendeu a fazer. E vai chegar numa idade, igreja, que ela já aprendeu a fazer tudo. Ela não depende mais da mãe para fazer aquilo. O que acontece é que nós dependemos de Deus 100% para tudo. Isso quer dizer, coisas que é eu que tenho que fazer, eu espero Deus fazer em minha vida. Estão compreendendo? Tem coisas que é eu para fazer na minha vida, eu estou esperando Deus fazer aquilo que eu posso fazer. Está ali, ó. Compreendeu, igreja? Deus nunca vai fazer aquilo que eu posso fazer. Deus não vai fazer. Aí, eis a razão, preste atenção aqui. Eis a razão. Por que tem muitas pessoas na igreja que não crescem espiritualmente? Porque se torna uma criança o tempo todo. É isso que Deus quer de nós? Não, igreja. Deus quer que a gente avance. É igual o senhor fala assim, vai mar, porá as mãos ao doente e os curarão. Aí você vai e coloca a mão na cabeça. Senhor Jesus, cura esse irmão. Senhor Jesus, cura essa irmã, cura isso aqui. Observe, porão as mãos sobre os doentes e os curarão. Ele te deu autoridade. Então você aprendeu a autoridade que você recebeu, você compreendeu que na hora que você está, em nome de Jesus, eu declaro agora, seja curado. Acabou. Você tomou posse daquilo ali. Você tomou posse. Então, igreja, o reino dos céus que é chegado até nós, é para a gente crescer, é para a gente experimentar aqui como é o reino dos céus. Não é um reino do inferno, não é um reino o tempo todo só de briga, de tanta coisa. O reino dos céus não é isso, igreja. É chegado até vós o reino dos céus, e este reino é para a gente crescer. E a gente vai crescer em nome de Jesus. Amém, igreja? Quando o crente cresce espiritualmente, é assim. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu tenho que parecer com Jesus. Como que Jesus andava aqui? Qual era o modelo que ele deixou para nós aqui? Basta ler a Bíblia. Era um homem simples. Era um homem cheio de autoridade. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos você é. Mais servo você é. Não é se aproximar de Deus e ser egoísta. Não, porque eu sei, porque eu estudei a Bíblia, porque não sei o que, eu tenho tanto tempo de igreja. Não, não é isso. Jesus é o nosso modelo. O Senhor é o nosso modelo. Amém, igreja? Então o reino dos céus dentro de nós é para nos dar o crescimento espiritual. É para isso que ele mandou o reino dele aqui estabelecer. Para que a gente compreenda isso.
Mas pastor, por que eu tenho dificuldade? Igreja, olhe para a cruz. Igreja, renuncie à sua vida. Igreja, o que é que está errado? Conserte. Por onde você tem andado, você sabe. O que é que você tem feito, você sabe. E você quer cobrar o que de Deus? O evangelho não é complicado. Nós que complicamos. Vamos lá. 10, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Parei. É para ser feito a minha vontade ou a de Deus? É o que nós vemos hoje, o coração do crente, cheio de vontade. Fazendo as suas vontades. Lembra quando Jesus estava no jardim de Getsemane? A palavra diz, igreja, momento crucial na vida de Jesus. Porque ele sabia que saindo naquele horto florestal, jardim de Getsemane, o soldado estava vindo para pegar ele. E não foi o soldado que pegou ele, ele se entregou ao soldado. Ele sabia que estava chegando a hora. E Jesus entra em um momento tão difícil no Getsemane, de pavor, de agonia, que ele chegou a falar assim: Pai, afasta de mim este cálice. Em outras palavras, vou jogar a toalha. Para mim não dá. Encerra-se por aqui, Pai. Quantas das vezes a gente já pensou de desistir? Quantas das vezes pensamos em deixar a igreja por causa de um problemazinho, por causa de uma dificuldade? Quer largar a igreja? Largar Jesus. Jesus conhece a nossa estrutura. E ele acorda e diz: não, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual é a tua vontade? É a tua ou é a de Deus? Porque quando a gente ora o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, e muitas vezes nós invertemos isso aqui. É a minha vontade, Deus, não é a sua. A minha vontade é isso, Deus. Eu não gosto daquela pessoa. Eu não falo com aquela pessoa. Sabe, você já pensou se Deus tivesse que agir como a gente age? Hein, Jô? Estávamos fulminados. Você já pensou se Deus olhasse para nós, olhasse para você, como você olha para as pessoas? Você já pensou se Deus fosse para fazer dessa acepção com você, como você faz para as pessoas? Você já pensou se Deus fechasse a cara para você, como a gente fecha a cara para os outros? Ninguém quer, né? Não é verdade? Ninguém quer. O quanto nós precisamos crescer espiritualmente. Estamos todos amufinados. Qualquer carinha feia desaba. Olha para aí. Qualquer palavra mal colocada desaba. Isso é para mostrar como está a nossa estrutura espiritual para enfrentar lutas que virão. Estamos ferrados se a gente estiver assim, igreja. Por isso temos que crescer no espírito. Eu não gosto de você. Não tem problema. Jesus me ama. Você não presta. Tá bom. Mas o Senhor olhar para mim, está vendo um valor muito importante dentro de mim. Ah, vou te matar. Pai, primeiro tem que passar assim do meu Deus. Ai, se todos tivessem uma estrutura espiritual, pelo menos crescer mais um pouquinho, verás, amada igreja, que muitos e muitos problemas dentro de casa eram eliminados.
muitas situações que nós enfrentamos no passado, porque provocamos e fomos provocados, e quando fomos provocados, não tivemos estrutura para suportar aquilo. Aí desabou tudo na nossa cabeça. E vamos se queixar de Deus, né? Vamos reclamar com Deus, como se foi Deus que bagunçou a nossa vida. Olha quanta falta de sabedoria. O reino de Deus é para nos dar crescimento espiritual. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Este pão, amada igreja, é o pão espiritual, igreja. O pão físico alimenta o nosso físico. Esse pão a gente come todo dia. Basta que você deixe de não comer ele meio-dia. Já está tremendo de fome. Basta que passe um dia sem comer o pão físico, o pão de cada dia para alimentar o físico. Como o nosso corpo sofre. Ai, se tivesse uma preocupação de alimentar o nosso corpo, é 3 vezes ao dia, e às vezes é pouco ainda, tem que ter ainda um lanchezinho para complementar. Ai, se nós tivéssemos essa preocupação de também alimentar o nosso espírito. Alimentar o nosso espírito. O nosso espírito é alimentado com comida física, com pão, com feijão, com arroz. O pão que fala é a palavra de Deus. Se nós fortalecer o nosso espírito com a palavra de Deus, pode ter certeza, igreja, os problemas que vocês estão enfrentando hoje, talvez não são fáceis, mas se você está alimentado espiritualmente, esses problemas, você se sente mais forte do que eles. Problema, não adianta, eu vou te vencer em nome de Jesus. Problemas em nome de Jesus. Você não vai me engolir, problema. Eu quem vou botar você para correr. É uma outra coisa quando a pessoa está bem espiritualmente. Quando você está alinhado com o Espírito Santo, quando você está alimentado espiritualmente, você sofre até ameaças. O seu espírito está em paz. O cacete está comendo. O pau no lombo está comendo. Mas no fundo, você tem paz. Seus nervos não vão se abalar. Você não vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra. Não vai precisar você ficar dependente de tarja preta todos os dias. Porque seu espírito aprendeu. Já vem com essa comunhão há muito tempo com o Espírito Santo. Você vem aprendendo com o Espírito Santo no dia a dia, na sua luta diária. Você vem mais tendo alegria com o Espírito Santo do que tristeza com as pessoas. Ele é o nosso alto refúgio. A igreja, desenvolva isso, que vai ter momento na sua vida, ou hoje ou amanhã, você vai precisar desse crescimento espiritual. Ou hoje ou amanhã tu vai passar por lutas. Se vocês não estiverem bem espiritualmente, como que vocês vão passar? Vencer essa luta. Não é fácil, não. E quem disse que o evangelho é esse mar de rosa? É luta todo dia, igreja. Não é fácil, não. Versículo 12. Aqui, igreja, onde muitas pessoas, se for ao Pai Nosso, tem que pular isso aqui. Tem que rasgar isso aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha, Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoei. Primeiro, para termos o perdão de Deus, para obtermos o perdão de Deus, primeiro, temos que perdoar
o semelhante. Se você não consegue perdoar, não se preocupa, que Deus não vai perdoar o teu pecado. Primeiro é nós. Olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como eu. E no momento que eu é que tenho que perdoar, eu não perdoo. E Deus diz também, eu também não te perdoo. Não tem como você receber o perdão de Deus se você não perdoou aquele que te ofendeu. Eu não estou dizendo nem aquele que lhe ofendeu, é aquele que você ofendeu. Ou aquele que te ofendeu. Como, pastor, que eu vou pedir perdão a uma pessoa que eu não fiz nada, e essa pessoa que veio me ofendeu, ele te ofendeu, porque não estava bem. Por isso, ofereça o perdão. Quem está bem, ou quem está mal, não perdoa. Nunca. Perdão, igreja. Coisa de crente. É obra do Espírito Santo. Porque não é fácil pedir perdão. Então imagine se mesmo os que oram um Pai Nosso, como uma regra de fé, repetitivo Pai Nosso, será que essa pessoa se enquadra no modelo desta oração? Será que eu me enquadro nesse modelo de oração que o Senhor deixou na Bíblia para que eu fosse um espelho? Imagine um crente, não é de mal de meio mundo de gente, é mágoa com todo mundo. Como que o reino dos céus vai estar dentro de um coração desse, numa vida dessa? O quanto nós precisamos aprender com Deus, né? O quanto Deus precisa lapidar a gente. Moer. Tem que moer mesmo. E você sabe como é que ele moe a gente? Permitindo que a gente passe por situações difíceis. Até o nosso coração amolecer. Porque enquanto endurecer, ele vai permitir, muitas das vezes, que Satanás machuque, não destrua, mas que machuque, até o crente aprender. É igual aquela pessoa que espera perder tudo na vida para correr para os braços de Cristo. Ainda bem que correu para os braços de Cristo. Mas não seria bom, antes de perder tudo, que corresse para os braços de Cristo? Não, esperou perder tudo para ir para os braços de Cristo. Alguma pergunta? Pastor, eu quero fazer uma pergunta. Estudo bíblico é para isso. Pastor, eu estou com uma dúvida aqui. Talvez a sua dúvida é a dúvida do seu irmão do teu lado. O Pai Nosso é o modelo de oração que o Senhor deixou aqui escrito na palavra, para que seja seguido por nós. Então, imagine o Pai Nosso, que dimensão espiritual você vai entrar dentro dessa oração. Primeiro, se tornar filho de Deus, para ser ouvido. Segundo, amada igreja, renúncia dentro de nós, fazer a vontade do Pai, renunciar à nossa vontade, ter o coração aquebrantado diante do Senhor. Como que Deus vai falar com um coração endurecido, angustiado? Versículo 3. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenha um hábito de orar. Tenha um hábito de falar com Deus. Não deixe para orar só na igreja. Não deixe para orar só quando as coisas apertarem. Faça da tua vida
uma oração para Deus. Ninguém vai saber que você está orando. É a sua comunhão com Deus. Leve a sério isso para tu ver uma coisa. Se preocupe com o seu testemunho lá fora. Não permita que os que estão lá fora aponte o dedo para você para dizer que você é um crente do Paraguai por questões de péssimo testemunho. Leve a sério o Evangelho. Leve a sério a palavra de Deus. Faça com que pessoas que estão ao teu lado veja Jesus na tua vida.